Meus amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de fazer uma reflexão na Palavra do Senhor, que tem como título Uma Chance para Recomeçar. E eu gostaria de dar a introdução dizendo, meus amados, queridos irmãos, que desde que o primeiro casal pecaram contra Deus, ali no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, se não me falhe a memória, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gostaria de meditar nesta manhã no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Palavra do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que mostra aqui uma situação aonde o pecado daquela mulher traria para ela uma sentença. Meus queridos e amados ouvintes, o pecado, ele tem um salário. O pecado, a princípio, parece ser bom, parece ser doce, parece ser agradável, mas ele tem as suas consequências. E na época desta mulher, o salário do pecado era a morte. Quem era pego no pecado de adultério era condenado à morte, apedrejado até morrer. E esta mulher é trazida até Jesus no intuito de tentar Jesus, mas quando eles trazem esta mulher, eles perguntam, eles apontam para Jesus o pecado daquela mulher e a condenação que pela lei de Moisés deveria ser executada. Jesus permanece em silêncio por um tempo, escrevendo no chão, e como eles insistiam, como diz o versículo 7, eles insistiam na pergunta, Jesus inclina a sua cabeça e responde para eles: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus queridos irmãos, queria simplesmente dizer aqui que Jesus, quando ele responde a eles desta forma, e eles vão embora, Jesus volta a escrever no chão, e quando ele se inclina novamente, aqueles homens, os acusadores, já não estavam mais ali, e estava somente a mulher. E Jesus, ele olha para ela e diz: olha, mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela diz: Senhor, não tem mais ninguém. Aí Jesus, ele vai dizer a ela: olha, eles não te acusaram.
Eu também, eles não te condenaram. Eu também não te condeno. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você tenha pecado, por mais que a vida que você levou até hoje foi uma vida de engano, uma vida de derrotas, uma vida de sequência em pecado. Mas a partir do momento que você se achega até Jesus, você declara a Jesus os seus pecados, pede perdão. O Senhor Jesus é aquele que oferece perdão, é aquele que oferece a misericórdia. O Senhor Jesus diz, olha, eles não te condenaram. Diante da lei, diante, da lei aqui da terra, diante da lei de Moisés, você está livre. Mas ele vai dizer também, olha, eu não te condeno. Sabe por quê? Ela poderia, pelos seus pecados, receber uma condenação maior ainda, que era a condenação da sua alma. Mas Jesus diz, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Eles te acusaram, eu ofereço perdão. Mas interessante que agora entra a segunda parte, aonde está o título desta mensagem, uma chance para recomeçar. Porque Jesus diz, olha, vai e não peques mais. Vai e muda a trajetória da sua caminhada. Vai e muda de vida. Vai e recomece a sua história. Não importa o quanto você pecou. Não importa o quanto você foi acusada. O importante é você reconhecer, pedir perdão a Jesus e recomeçar uma nova história. Aqueles homens estavam prestes a levar aquela mulher à morte, mas Jesus ofereceu a vida. E a vida com abundância, porque quando ele diz, olha, vai, não peques mais, ela estava garantindo também a vida eterna, se ela passasse pela transformação. Você também está convidado a mudar o quadro da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus, e que você possa ter este reconhecimento que todos nós pecamos, mas Jesus nos oferece a chance para recomeçar uma nova história com Ele. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.